energia elétrica agora. Trabalho com excelência, né? Vamos pegar a elétrica desde a geração da energia até que chega na nossa tomada, para a gente entender o que é elétrica, como que esse trato funciona. Depois a gente vai entender a elétrica dentro do trato funcional, e vai ficar um pouquinho mais fácil. Tá? Então, na geração de energia, a nossa base no Brasil, ela é principalmente hidrelétrica. Você sabe, Itaipu, entre outras aí parecidas. Onde você tem um gerador. Esse gerador, ele é, entre aspas, um motor ao contrário. Por quê? O motor, você injeta a eletricidade nele e ele roda. O gerador, você roda ele e ele fornece eletricidade. Então, lá no gerador, existe 3 bobinas e, no centro, um motor que é polarizado. O que é isso? Ele tem um polo positivo e um polo negativo. Quando você começa a rodar isso aqui, toda vez que esse polo positivo passa por uma bobina, ele emite um sinal positivo. Essa bobina capta esse sinal, que é o campo eletromagnético do ímã, transforma isso em corrente e tensão. Quando passa o polo negativo pela mesma bobina, ele gera um sinal de mesma forma, só que contrário, ou seja, um sinal negativo. Mesma tensão, mesmo pulso de corrente, porém negativo. Isso gera pra gente um gráfico senoidal. Ora positivo, ora negativo. Passou o positivo perto da bobina, gera o seno positivo. Passou o negativo perto da bobina, gera o seno negativo. Isso, pra gente, no Brasil, acontece 60 vezes por segundo. Alterna, positivo, negativo, 60 vezes por segundo. 60 vezes por segundo é 60 Hz. Então, quando a gente pega lá equipamento 220 volts, 60 Hz, ele é preparado para uma eletricidade que alterna do positivo para o negativo 60 vezes por segundo. Isso também gerou o nome da nossa corrente alternada. O tempo todo alternando. Acho que vocês já tiveram em algum momento da vida o prazer de ver uma lâmpada fluorescente piscando. Já. Você sabe o que é isso? O reator estava com defeito. Mais corretamente, os capacitores do reator com defeito. Então, o que um reator faz na lâmpada fluorescente? Ele amplifica o sinal e retifica. Quando o capacitor passar com defeito, a fonte retificadora perde tensão. E aí a lâmpada fica liga, desliga. Por isso que ela pisca. E ela pisca a 60 vezes por segundo. Lógico, a gente não vê. Nosso olho, ele consegue identificar 24 frames por segundo. Ele identifica 24 chapas por segundo. Então você vê ela piscando devagar. Mas ela está piscando a 60 Hz. É um defeito do reator. Vários equipamentos trabalham baseados nesse liga-desliga. Eles são projetados para ligar e desligar 60 vezes por segundo. No passado, para os que são tão jovens quanto eu aí, a gente ia do Paraguai e comprava ventilador. Ventilador no Brasil, R$80. Ventilador no Paraguai, 15.
Você vinha, colocava um ventiladorzão lá, ligava ele, 30 dias depois ele queimava. Essa porcaria não presta. Não, se você olhasse na etiqueta ia ver 50 Hz. E ele estava trabalhando a 60, você estava forçando esse motor. Ele queimava. Aqui é 60. No Paraguai ainda é 50 até hoje. Porém, hoje, você pega a maioria dos motores 50 a 60 Hz. Aí ele vai te falar, a 50 Hz, ele gira em tal velocidade. A 60 Hz, ele gira numa outra velocidade que tende a ser maior. Então, isso aqui é a corrente alternada, é a corrente que nós utilizamos na lâmpada, no refrigerador, no ar-condicionado, no televisor. Porém, placa eletrônica normalmente não vai trabalhar com a corrente alternada. A eletrônica normalmente trabalha em corrente contínua. Aí, o que é o que a nossa pilha, nossa bateria fornece, onde ela te dá um polo positivo de forma contínua e um polo negativo de forma contínua. Isso não altera e isso não altera, então é contínuo. Quando nós temos a corrente alternada e necessitamos da corrente contínua, por exemplo, a bateria do nosso celular é em corrente contínua, nosso celular opera em corrente contínua, nós precisamos pegar uma senoide e transformar na contínua. Para isso, nós temos uma fonte retificadora. A fonte retificadora é quadro de ouro. Ele é quadro de ouro montado de uma forma que 2 diodos permitem a passagem da corrente no sentido positivo e 2 da corrente no sentido negativo. Então, o que acontece? Deixa eu diminuir isso aqui. Eu tenho lá a minha alternada e eu preciso de contínua. Eu instalo a fonte retificadora. A fonte retificadora vai pegar aqui a crista da minha onda e vai cortar ela. No sentido positivo. O outro lado, que é o sentido negativo, vai cortar aqui. O que vai sobrar? Toda essa parte de dentro é jogada fora. Fonte retificadora aquece pra caramba. Eu jogo fora cerca de 70% da minha onda. E fico com 30%. Aí ficou o quê? Pulso positivo, pulso positivo, pulso positivo, pulso positivo, pulso positivo. Pulso negativo, pulso negativo, pulso negativo, pulso negativo e pulso negativo. Eu ainda não tenho corrente contínua. Eu tenho corrente pulsante. Ora positivo, ora negativo, mas são pulsos. Se eu ligar uma lâmpada nisso aqui, aí ela vai fazer assim. Flash, flash, flash. Que é o que a gente tem no estroboscópio. Quem já viu o estrobo, ele fica dando flash. Dependendo da velocidade que você quer. Ele é regulável. Aqui nós temos flash. Nós temos pulso. Pô, e aí? Só que não liga nada. Porque não é nem contínua e nem alternada. Nesse vazio entra o capacitor. Quando
passou aqui, ele gera uma onda. Negativo passou aqui, ele gera uma onda. Onda 1, onda 2 e onda 3. E isso vai acontecendo. Lógico, minhas ondas ficaram meio longas. Para 60 vezes por segundo, esse negócio é muito mais justo. Mas para a gente entender, cada onda dessa se chamou de fase. Para cada onda, chamou isso aqui de fase. Qual é o nome? Fase 1, fase 2, fase 3, fase A, fase B, fase C. Monofásico, bifásico, bifásico. Não. R1, R2, R3, RST, mais comumente chamado de RST. Mais comumente. Normalmente, você falar com ele precisa, eu preciso de um bifásico faseado. Eu preciso de RST. Monofásico é se eu usar uma fase. Bifásico, duas fases. Trifásico, 3 fases. Quando você vai usar só uma fase? Fase 1. O que acontece? Vamos falar CPFL. CPFL de Sorocaba fornece RST, ou seja, trifásico, 220 volts. Então, ela me fornece em cada fase aqui uma tensão de 220 volts. 220 volts onde? Entre elas. Daqui para cá dá 220, daqui para cá dá 220 e daqui para cá dá 220. Então, se eu pegar duas fases, eu tenho 220 volts. Isso aqui, esse 220, se chama DDP, diferença de potencial. Eu tenho uma DDP de 220 volts. Eu tenho uma DDP de 380 volts. É fornecido em 380. Para a gente entender a diferença de potencial de uma forma mais fácil, vamos pensar em pressão. Todo mundo vai facilitar um pouquinho a vida. Imagine que eu tenho um tubo e uma torneira. A minha torneira eu vou chamar de nível 0. Aqui na ponta do tubo eu tenho uma caixa d'água. A minha caixa d'água está a 10 metros de altura. Então eu tenho uma diferença de potencial de 10. E se minha caixa estiver a 50 metros de altura, eu tenho uma diferença de potencial de 50. Então, se eu assumir, isso não existe, mas se eu assumir que essa fase é 0, daqui para cá dá 220. Se eu pegar só ela, colocar as duas pontas do meu voltímetro só nela, ele vai me indicar 0. Se eu pegar em duas fases, ele me indica 220. Não importa quais duas. A minha DDP está entre fases. Poxa, mas em casa eu tenho 127. 127 é a DDP do 220 para a Terra. Vocês já perceberam? Lá no poste, a CPFL que fornece 3 cabos. Normalmente um vai ser verde ou azul. Depende de quem comprou o poste. Mas pode ser verde ou azul. E 2 pretos. Ou 2
transformador. Transformador da CPFL é um enrolamento primário. Esse enrolamento recebe nele 13.000 volts. Certo? Aí ela tem um enrolamento secundário. Esse enrolamento secundário vai liberar para a rede 220 volts. Então, o primário do transformador, ele recebe 13.000 e o secundário do transformador transforma esses 13 para 220. Esse núcleo do transformador é aterrado. Pode ver que todo poste que tem um transformador tem um cabo de aço que sai dele e é enterrado. É o terra do transformador. O neutro da CPFL sai daqui, do mesmo núcleo. Então o neutro é aterrado. Então para CPFL, terra e neutro é a mesma coisa. Então a gente pega 220 mais terra, isso aqui vira 127 volts. E a diferença de potencial entre o terra e o 220. O que seria? Eu tenho 0, começo a subir minha coluna, 220. Meu terra está aqui assim. 127 não. 220 menos 120 daria 193. Meu terra é 93. Então aqui, ó, eu tenho 127. Da fase, de uma fase, da fase 1 para a fase 1, é 0. Da fase 1 para a fase 2, é 220. Do terra para a fase 2, é 127. Entenderam a solução? Isso aqui é um cálculo. 220 dividido por raiz de 3. Bom, a minha tensão é 380. 380 dividido por raiz de 3. Se eu tenho 220, eu consigo fazer 127. Se eu tenho 380, eu consigo fazer 220. Se eu tiver 380 e eu quiser 127, eu vou ter que pegar fase 380 mais meu terra, o que vai me dar 220, pegar esse 220 aqui e colocar um transformador. Porque esse 220 já é fase e neutro na tomada. Então não adianta eu querer pegar esse 220 e colocar neutro de novo. Não dá. Se eu precisar de 127, onde o meu 220 já é fase e neutro, eu tenho que usar um transformador. E esse terra ou esse neutro é fornecido em alguns lugares de forma separada. Aí sim, eu vou ter fase, neutro e terra. Por padrão, terra é verde e neutro é azul. Isso por padrão. Sempre ser seguido. Aí minha fase foi preto, foi vermelho, foi branco, foi amarelo, a cor que você quiser. Mas neutro e terra é padronizado. Para facilitar muita vida, como nós temos um gerador circular e dividir
é somente para dizer que elas não são iguais. Elas têm a mesma tensão, elas têm o mesmo ângulo senoidal, elas têm o mesmo tempo. Porém, uma é atrasada em 120 graus em relação à outra. Isso aqui nos dá um sentido de giro. Então, a partir de agora, nós vamos falar só em R, S e T. Por padrão, nós seguimos o sentido do relógio. Por padrão. Todo motor elétrico, por padrão, gira no sentido do relógio. Isso quer dizer que ele não pode girar ao contrário? Pode. Motores reversíveis giram para os dois lados. Mas padronizou-se que o motor está girando para o sentido correto quando ele está no sentido horário. Então, pensando assim, eu tenho, para que o meu motor gire no sentido horário, uma sequência de R, S, T nas fases. Então, meu motorzinho trifásico, motores monofásicos raramente invertem fase, invertem sentido de giro, a não ser que sejam motores especiais. Mas no trifásico todos invertem. No trifásico vai me aparecer lá uma reguinha de Born falando assim, L1, L2, L3. Isso espera R, S, T. O que acontece se eu colocar R, T, S? R, T, S. Esse carro vai girar ao contrário. E o que isso implica na minha vida? Motores recíprocos, compressores recíprocos, podem girar para qualquer lado. A pistão vai subir e descer. Compressores rotativos e compressores scroll, se girar ao contrário, quebra. Compressor parafuso, se girar ao contrário, quebra. Compressor centrífugo, se girar ao contrário, não acontece nada, nem bombear ele vai. Então o único que não tem sentido de giro é o nosso compressor recíproco. Todos os outros eu tenho que ter um sentido de giro correto, sentido de giro horário. Algumas máquinas, e não todas, vem um equipamento que é